Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre uma pergunta que muitas das vezes são feitas: por que Jesus morreu na cruz? O que a Bíblia fala a respeito da morte de Jesus na cruz? Se você não é inscrito nesse canal, aproveita esse momento, se inscreve, dê o joinha, compartilha, comenta, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. Por que Jesus morreu na cruz? Basicamente, podemos dizer que Jesus morreu para redimir os pecadores de seus pecados. Logo, a morte de Jesus foi expiatória. O significado da expiação provida por Cristo inclui as ideias de sacrifício, propiciação, substituição e reconciliação. Podemos entender melhor por que Jesus morreu quando olhamos para o significado original da palavra expiação, em seu sentido mais básico. Esta palavra traz a ideia de pagamento, indicando um tipo de transação, uma transação comercial em que uma pessoa compra algo de outra pessoa. Então, quando falamos que Cristo expiou os nossos pecados, ou que Ele nos redimiu, no sentido mais básico, estamos dizendo que Cristo pagou os nossos pecados diante de Deus e nos comprou. Isso está em harmonia com o testemunho bíblico que mostra que nossa redenção custou um alto preço. Isso é o próprio sangue de Jesus Cristo. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo indica que foi isso mesmo que aconteceu quando Ele esteve na cruz, já no final do seu período de sofrimento durante o sacrifício. Jesus exclamou: está consumado, registrado em João 19:30. Essa expressão traduzida juntamente com um termo comercial que naquele tempo indicava, ou seja, uma quitação total de uma dívida. Mas à luz dessa verdade bíblica que mostra que de fato a redenção foi um pagamento, uma compra, surgiram várias teorias ao longo da história da igreja na tentativa de explicar o significado da morte de Jesus e responder de forma mais profunda por que Jesus morreu na cruz. Explicações erradas sobre por que Jesus morreu na cruz, e algumas pessoas tentam explicar por que Jesus morreu na cruz, defendendo que a morte expiatória de Cristo foi apenas um exemplo para a humanidade e que a ideia da expiação é simplesmente um conceito metafórico. De acordo com essas pessoas, a obra de Cristo simplesmente inspira o homem e lhe serve como um bom exemplo de fé, amor e obediência a Deus. Outras palavras, o homem pode ter seu relacionamento com Deus, restaurando, ou seja, e adotar mesmo uma conduta com Jesus. De forma semelhante a outras pessoas, ignoram completamente o testemunho bíblico a respeito do sentido e da retidão e justiça de Deus, e adotam uma visão de que a morte de Jesus foi unicamente para mostrar o amor de Deus e nos influenciar moralmente. Isso é uma ideia de que quando tomamos consciência do amor de Deus, somente somos curados da ignorância e deixamos de sentir medo de Deus. Nesse caso, podemos ser reconciliados com Deus, não exatamente pela obra de Cristo, mas por tendemos, ou seja, o amor, mudamos a nossa atitude. Há também quem defende que Jesus morreu unicamente com a finalidade de exibir aos homens a justiça de Deus. Essas pessoas acreditam que Jesus não morreu para pagar efetivamente o preço real pelo pecado dos homens, mas que sua morte serviu apenas como uma substituição penal, fornecendo então um fundamento para o perdão divino, e ao mesmo tempo mostrando que Deus não aprova o pecado. Assim, o governo moral de Deus vai estar relacionado. Então, nessa teoria, a morte de qualquer pessoa
teria cumprido o mesmo propósito da morte de Jesus Cristo, desde que os pecadores fossem convencidos das implicações penais de seus pecados. Por fim, há também muitas pessoas que acreditam que Jesus morreu para pagar um resgate a Satanás, com uma finalidade de liberar o homem do poder e das forças das trevas. Essas pessoas pensam que Satanás tinha um controle total sobre a humanidade, mantendo os homens como reféns. Então a morte de Jesus foi como um pagamento de um resgate pago a um saqueador. O motivo correto por que Jesus morreu na cruz, sem dúvida, a morte expiatória de Jesus envolve muito aspecto, de forma o seu significado muito mais profundo. A obra da expiação definitivamente foi uma obra completa, meus irmãos. Isso quer dizer que não podemos cair num erro, de enfatizar um único aspecto de expiação. Falando da expiação, ou seja, dentro do distrito de outras, enfim, as pessoas que explicam de forma equivocada porque Jesus morreu, caem exatamente nesse tipo de erro. É por isso que, das teorias que apresentamos aqui, todas elas pousam algumas dimensões de verdade, mas por outro lado, eles erram ao desprezar, ou seja, o ensino bíblico completo sobre o assunto. Então, podemos dizer que, de fato, a morte de Jesus na cruz mostrou a imensidão do amor de Deus ao entregar seu Filho por nós, bem como não deixou qualquer dúvida sobre a gravidade do pecado, assim como ele revelou a inescapável justiça de Deus que requer a punição desse pecado. Em sua morte, Jesus também nos deu um exemplo insuperável de obediência e dedicação a Deus, queridos. Além disso, em sua morte expiatória, Jesus também triunfou sobre o império do mal e libertou aqueles que estavam cativos sobre as forças da impiedade. Mas isso não significa que a obra da expiação pode ser reduzida a um mero exemplo, a uma simples influência moral ou uma lógica governamental. Além disso, de fato, a expiação fala sobre o pagamento de um resgate, mas obviamente esse pagamento não foi pago a Satanás. A verdade é que Jesus morreu para quitar a dívida do pecado, uma dívida devida a Deus, porque o pecado é uma transgressão da lei, entendam isso, da lei de Deus. Em outras palavras, é verdade que o fundamento de todos os outros aspectos da expiação é de que Jesus morreu para satisfazer a justiça divina ao substituir efetivamente o lugar do pecador e quitar sua dívida que de outra forma jamais seria paga. Dessa forma, Cristo cumpriu o plano da redenção que foi concebido ainda na eternidade, antes do mundo existir. Deus, o Pai, já havia decidido enviar seu Filho para pagar o preço do nosso pecado, da nossa culpa moral. Efésios 1 relata isso. A morte de Jesus mostra que o Pai aceitou o pagamento do Filho em favor de pessoas culpadas que jamais poderiam pagar suas dívidas. Todos os homens eram culpados e Jesus pagou e nos libertou. Essa teoria que considera corretamente, ou seja, o efeito principal da morte de Jesus Cristo, e tem sido chamado de teoria da satisfação. Isso porque ela enxerga que Jesus morreu para satisfazer um princípio na própria natureza de Deus. Então a morte de Jesus mostra que Deus é tão amoroso que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para tomar o lugar do pecador, mas também para mostrar que Deus é tão justo que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, que tomou o lugar dos pecadores. Romanos 8,32. Por isso a Bíblia deixa claro que Deus é tão justo quanto um justificador. Romanos 3,23 está relatado isso. Como resultado, agora os redimidos são propriedade do próprio Deus. 1 Pedro 2,9. Isso está de acordo com o que escreveu o apóstolo Paulo ao explicar que os crentes não pertencem a si mesmos, pois
foram comprados por um alto preço. 1 Coríntios 6:20. Então Jesus morreu na cruz para que tudo isso fosse possível, e o centro da sua obra expiatória enfatizar o seu sacrifício, propiatório, a substituição efetiva dos pecadores diante da justiça de Deus, e com base em seus méritos, reconciliação com Deus nós temos, queridos.